13 Kiren Saga Capítulo 39 Battle Royale Autor, El Sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Todos os 28 participantes estavam na arena, ouvindo as regras da partida ditas por Viarma em sua plataforma. As regras eram simples. Primeiro, a arma utilizada será entorpecida e apresentada pela arena. Segundo, os feitiços usados não devem exceder os feitiços de nível de aprendiz. Terceiro, não use um poder especial como o Tun, por exemplo. E pode ser considerado fora da partida desde que tenha sido jogado para fora da arena e seus pés tocassem o chão. Mesmo que perdesse a consciência e acordasse novamente, eles podem continuar lutando enquanto estivessem dentro. Os infratores não serão recompensados e serão expulsos. Essas regras eram para a segurança dos participantes. A arena também estava cercada por muitos curandeiros por precaução. O torneio deste ano tem muitas mudas boas e nenhum dos figurões queria perder nenhuma delas em uma luta sem sentido. Como todos escolhem suas armas dentre as armas apresentadas pela arena, os únicos que não se mexeram para escolher as armas foram Rusning e Jun. Muitos previram isso e não foi estranho. Rusning era um mago e mesmo não sendo ruim com armas, ele não sairia de seu caminho para usá-las. Jun, por outro lado, ia ser uma dor de cabeça mesmo que não usasse uma arma. Ele pode usar uma arte marcial de mãos nuas que ninguém pode prever seus movimentos e ela pode usar magia. Ele não estava saindo de suas maneiras também. Alguns dos participantes, por outro lado, não conseguiram encontrar as armas que desejavam e tiveram que usar as melhores disponíveis. Depois de 1 minuto ou 2, os 28 estavam na arena se olhando em silêncio. Até os amigos se distanciaram. Isso ia ser sangrento e eles estavam se preparando para isso. Ao contrário de João e Rusning que acabaram de terminar os duelos de equipes ontem, as outras equipes já estavam se preparando para este evento há dias. A maioria já vinha tendo estratégias para lidar com os jogadores fortes. Mesmo que seja vergonhoso nesta partida, algumas alianças foram feitas entre muitos participantes. O juiz examinou a arena e os jogadores. Como ele se certificou de que tudo estava no lugar e ninguém havia contrabandeado uma arma afiada, ele poderia sinalizar que tudo estava pronto. Na área VIP, o grande rei Torei viu que as pessoas ao redor da arena não podiam mais esperar e estavam pulando como um bando de babuínos. Então ele ordenou que apressassem as coisas. Na arena, João estava sendo alvo de muitos participantes agora. Ele era conhecido por ser o vencedor final. Mesmo que não se saísse bem nesta partida, sua pontuação geral era tão boa e esta rodada no torneio não significava tanto no placar quanto o objetivo era provar a bravura de alguém enfrentando muitos oponentes ao mesmo tempo. Quando Viarma anunciou o início do round, o pé direito de João já estava na cara de alguém. A maioria dos adversários demorava para se olhar e se intimidar, mas João estava pegando fogo e começou a chutar as pessoas. Antes da espera antecipada, todos começaram a brigar e logo ficou agitado. Isso foi obra de João. A situação estava ficando fora de controle muito rapidamente. João queria terminar a partida rapidamente, pois já estava programado e queria aproveitar o tempo livre para aperfeiçoar seu próximo plano. Ele se moveu entre o oponente e começou a chutar e socar evitando a maioria dos golpes, o que o levou a puxar o agro de muitos participantes e ele estava sendo perseguido por um James Carmalt e os outros 3 capangas. Ao ver isso, ele ativou o feitiço Longstride e seu corpo foi envolto em luz verde e começou a correr como um louco. Sua velocidade dobrou devido ao feitiço e abalou quem vinha atrás dele. Ele ainda não estava fora de perigo quando Rusning notou e começou a jogar Firebolts nele. Como João pôde localizá-lo, ele mesmo disparou alguns Firebolts e se posicionou longe de Rusning. Essa jogada mudou o cenário da partida já que Rusning e João estavam nas laterais enquanto todos foram pegos no fogo cruzado entre eles. Alguns participantes começaram a cair a partir disso. A velocidade de lançamento dos 2 magos era alta e sua regeneração de mágica não era tão ruim, pois eles estavam vestidos com roupas encantadas. Do outro lado da arena, Vilcas e Farcas estavam lutando lado a lado. Eles eram irmãos, então isso era esperado deles.
Outro lado tem Lidia enfrentando Argy sozinha e ninguém perturbou seu confronto, mas eles estavam evitando os Firebolts que eram lançados contra eles de tempos em tempos. Halofa ainda estava usando seus ataques de carga nas pessoas e empurrou muitos deles para fora. Ongem estava sendo encurralado por 3 oponentes sozinho, mas ele os estava defendendo bem, pois encontrou 2 machados que combinavam com seu estilo. A partida estava indo bem para esses 8. Depois de alguns minutos a torcida estava torcendo loucamente e todo tipo de aposta foi feita. Como a maioria dos participantes estava fora da arena, os restantes foram os 8 mencionados anteriormente. Farkas e Vilkas escolheram Jun. Lidia e Argyr ainda estavam lutando e não estava indo a lugar nenhum. Halof e Ongem estavam tendo algum tipo de competição de maratona um contra o outro, pois parecia que eles estavam correndo mais do que lutando. Husning, no entanto, estava diminuindo sua própria presença para recuperar o fôlego e um pouco de sua mágica. Jon estava tendo dificuldades contra os 2 irmãos. Ele nunca enfrentou Vilkas antes, mas parecia que ele era um oponente muito astuto, pois parecia ter analisado todos os movimentos de Jon e estava se saindo bem contra ele. Ele até usou seu irmão como uma carne-escudo às vezes, já que Farkas era fisicamente muito superior a Vilkas. Jon tinha que ser mais criativo com esses 2. Ele tentou tantas vezes mas um sempre evitava enquanto o outro atacava. Chances iam e vinham, e até mesmo Jon que estava encurralado na lateral da arena finalmente conseguiu ver uma. Seu principal objetivo era derrubar Vilkas e Farkas seria menos ameaçador. Farkas estava recuando com um grande passo e Jon não deixou essa oportunidade e vai. Ele pulou e pisou no quadril de Farkas com um pé e outro pousou em seu rosto. Assim como Vilkas avançava para salvar seu irmão, Jon usou o chute no rosto de Farkas como base, e sua outra perna chutou a cabeça de Vilkas. Vilkas levou o golpe com perfeição e sua cabeça foi lançada levando o resto do corpo para fora da arena. O povo vibrou ao ver aquilo. Jon que ainda estava caindo não tinha como controlar seu corpo agora e parecia que Farkas se aproveitou da situação e chutou direto em Jon. Jon ainda estava encurralado na lateral da arena e aquele chute o lançou para fora da arena. Decepcionados como estavam, as pessoas não queriam ver Jon fora da arena tão cedo, mas sua decepção também não durou muito, pois viram a maneira como Jon caiu fora da arena. As regras eram: se alguém saísse da arena e seus pés tocassem o chão, isso significaria que ele estava fora da partida. No entanto, quando Jon pousou, ele tentou o seu melhor para manter as pernas no ar e ficou de pé sobre as mãos. Isso fez com que muitas pessoas se levantassem e aplaudissem. Uma maneira criativa é uma maneira criativa, não importa quantas pessoas tenham falado sobre isso. Ao ver isso, Farkas sabia que Jon tentaria voltar para a arena em suas mãos. Isso o fez sorrir e se concentrar no caminho de Jon na borda da arena para evitar que Jon voltasse. Assim que ele estava fazendo isso, um Firebolt voou em sua direção pelas costas e ele estava completamente aberto e despreparado para isso. Ele cambaleou para fora da arena e olhou para trás. Husning estava sorrindo e encolhendo os ombros. Husning não estava salvando Jon, ele estava mirando nele também e assim que empurrou Farkas para fora, ele disparou uma saraivada de Firebolts novamente em Jon. Jon, que estava em sua mão, xingou e tentou se esquivar. Ele teve sorte de Husning estar longe, então seu objetivo estava um pouco errado, mas Husning estava se aproximando. Jon empurrou com as mãos o máximo que podia e conseguiu pousar os pés na arena, mas Husning estava mais perto agora e sua taxa de lançamento atingiu o ápice. Jon estava se esquivando para a esquerda e para a direita antes mesmo de se levantar. As pessoas começaram a bater palmas quando Jon pousou os pés na arena. Enquanto fazia isso, ele avistou um escudo no chão e pulou para pegá-lo. Jon não ia usar o escudo para se proteger. Enquanto o segurava, ele girou o corpo e jogou o escudo em Husning como um frisbee. Husning ficou chocado e tentou fazer um Matrix Dodge, mas caiu de bunda. O escudo voou e atingiu a cabeça do azarado Ongem que estava lutando contra Halof atrás de Husning. O escudo deu um golpe perfeito na nuca de Ongem que o fez desmaiar. Halof aproveitou a chance e carregou Ongem então correu para o lado da arena para jogá-lo para fora.
De repente o poder voltou para um gêmeo e ele agarrou Ralof quando ele estava caindo puxando-o com ele. Os dois saíram da arena juntos. Jonen estava olhando para eles quando pulou em Rusning e o nocauteou, jogando para fora da arena e olhando para trás para ver quem restava. Para nenhuma surpresa, Argir acabou de derrotar Lidi e expulsou da arena. Agora os únicos dois restantes eram Jon e Argir. A multidão estava empolgada depois que os dois últimos se enfrentaram. Jon e Argir não estavam sorrindo. No entanto, eles estavam cansados e sem fôlego agora. Argir não esperou que Jon recuperasse o fôlego e atacou. Slash slash stab. Jon, que não estava armado, só podia se esquivar desses ataques rápidos. Argir continuou se drenando e atacou mais rápido. Ele poderia ferir Jon algumas vezes. Jon estava contra-atacando com feitiços Lightning Bolt de perto, mas seu objetivo foi desviado devido aos ataques rápidos de Argir. Finalmente, Argir cometeu um erro e esfaqueou mais devagar do que o normal, pois seu corpo também se inclinou mais para frente. Jon aproveitou a chance e atacou a mão de Argir com sua própria mão, chutou-o em sua área desprotegida em sua armadura, deu uma chave de braço e executou um Drop Drop Takedon, DDT. Argir, que já estava sem fôlego, não resistiu a esse combo e foi para a Terra dos Sonhos. Jon, no entanto, estava ofegante ao lado do Argir caído e mal se levantou depois dele enquanto a multidão aplaudia. Ele puxou Argir e o empurrou para fora da arena. Em seguida, sentou-se respirando com dificuldade. Viarmo levantou-se da cadeira e anunciou o vencedor como Jon dos Lobos Brancos. Wolfur e Battleborn desceram da multidão e correram para Jon segurando-o e trazendo as poções para ele. Todos os curandeiros começaram a cuidar dos primeiros socorros após a partida. Por sorte, ninguém morreu este ano. Os VIPs começaram a descer para a arena depois que os participantes foram arrumados e ficaram atrás do grande rei Torib. Os participantes foram trazidos e poucas palavras de encorajamento foram ditas. Todos seriam recompensados, pois parecia, claro, nada perto da recompensa do vencedor. Uma grande festa será realizada para comemorar o torneio e entregar as recompensas logo em seguida. Kirin Saga Capítulo 40. Conheça seu tio maluco e isso foi cabeludo. Juro que não vou mais participar dessa loucura. É isso, acabou. Não me ligue quando isso acontecer de novo. Porque eles fariam uma partida sem sentido como essa. Tudo bem se alguém for para se vingar de tão jovem. Nords. Tudo o que importa é música, luta e hidromel. Essas pessoas precisam aprender a relaxar. Eles realmente relaxam, assim. Agora fomos convidados para um banquete no jardim do Palácio Azul e é tudo hidromel e bardos. Após a luta, fomos informados para irmos ao Palácio Azul assim. Poderíamos obter cura na arena, mas a comida e o hidromel serão apresentados no palácio. Não precisaremos nos vestir nem nada? Eu perguntei, mas Argir balançou a cabeça e disse, quando os Nords morrem, eles vão para Sovngarde com o equipamento com o qual morreram, o que é mais honroso do que estar em seu equipamento de batalha. Ele disse, eu nunca pensei que você fosse do tipo hardcore Nord de Sovngarde. Eu olhei para o Argir e disse, esse cara não deu aquela vibe de jeito nenhum. As tradições são profundas em solitude, embora não sejamos como Lindell, somos a capital e temos que ter mais cuidado com as tradições. Ele disse, esfregando o peito enquanto segurava a cabeça. Como está sua cabeça, a propósito? Eu perguntei enquanto sorria. Eu não sei. Esse seu movimento fez minha cabeça parecer como se tivesse sido atingida por um gigante. Ele disse. Esse cara está passando mal depois do DDT que tomou. Vamos deixá-lo por enquanto. Afastei-me de Argir e juntei-me a Rusning e sua equipe. Quando iremos embora? Perguntei. Os criados já não levaram suas coisas? Vamos zarpar ao amanhecer. Ele disse, mas passaremos a noite no navio. HMM. Bom plano de tempo, combina com meu outro plano. Você conseguiu um bom lugar como eu pedi? Perguntei. O navio está quase vazio. Você pode ter quantos lugares quiser. Mas quem virá com você? Ele perguntou. Ah, eu não pensei em cobrir isso. HMM, meu servo. Eu pensei rápido e disse enquanto afastava meu rosto.
Rusning ficou surpreso, mas não disse nada. Do lado daquele time, Faralda fazia cara de mal-humorado. Perguntei a Rusning o que há de errado com ela. Ela disse que muitos nórdicos em um só lugar lhe dão dor de cabeça. Disse Rusning. Isso é racista. Eu retorquei. Os altos elfos são normalmente assim, então tudo o que Rusning pôde fazer foi apenas sorrir ironicamente. Não importa agora, a comida era uma das coisas mais importantes pelas quais vim aqui. No jardim, havia muitas mesas sob os telheiros e nelas se servia muita comida. Eu comi minha carne de veado, estava muito bem cozida e estava em toda parte. Quantos veados esses caras mataram? Alguns dos pratos tinham bife de mamute. Essa coisa era dura, mas também era muito deliciosa. No meu velho mundo não havia mamutes. Não pude deixar de pensar que sou o primeiro egípcio a comer mamute. Em suma, a cozinha nórdica não era tão chique, mas tinha muitos pratos que apostavam em resistir ao frio e serem saudáveis. Não fiz nenhuma cozinha de outro mundo, embora tenha recriado alguma comida. Ainda assim, não consegui fazer nenhum progresso. Eu estava pesquisando como fazer macarrão e também estava procurando arroz. Ouvi dizer que há arroz em Cyrodiil, mas, infelizmente, Skirin não importa. Pensando em comida isso e comida aquilo, uma criado veio e me disse que eu deveria ir até a grande mesa sombra do castelo. Havia menos pessoas lá. Esses caras eram os Jarls e os outros figurões do VIP, bem como Erlond Greyman e outros representantes dos clãs de Skirin. Eu fui lá e ouvi alguém falando lá vem ele. Era o grande rei Torig. Ele estava sorrindo para mim e me chamando para vir. As pessoas começaram a se reunir e a área ficou quieta. Torig se levantou. Este torneio foi emocionante, e pudemos ver muitos jovens heróis e saber seus nomes. O que brilhou mais, no entanto, foi o vencedor. As lutas deste ano entre os guerreiros juniores abriram os olhos de muitas pessoas para muitas coisas. Torig continuou dizendo para muitas coisas que eu não me importava até chegar ao fim. Depois de dizer tudo que espero não ter pesado a cabeça de vocês, agora vamos dar a esses caras suas recompensas. Enquanto ele dizia isso, alguns servos trouxeram baús pequenos e grandes. Os primeiros participantes foram recompensados de acordo com as suas realizações. Depois de algum tempo, chegou a minha vez e dei um passo à frente seguido pelo meu time. O Ulfur e Battleborn que estavam bem vestidos e tudo. Como estávamos na frente do rei dos Jarls, 5 armas foram colocadas na minha frente. Você e sua equipe podem escolher uma arma cada um. Um velho estava ao lado de uma mesa com 5 armas e disse isso. Havia um sabre, uma espada bastarda, um machado, uma maça e um martelo de guerra. Eles de alguma forma pareciam as armas do jogo. Mas o design era diferente. Esses eram os designs do Mor armadura de lobo Midgardborn e armas que forja impressionante na vida real. Fui o primeiro a escolher, mas quando olhei para Ulfur pude ler sua mente. Então escolhi o sabre. Essa minha escolha deixou algumas pessoas surpresas. Eu queria o sabre por alguns motivos. Primeiro, eu usaria mais magia de agora em diante e queria uma arma que se adaptasse ao uso de uma mão mais do que apenas uma espada bastarda que precisaria de mais força para controlar. A segunda razão foi o Ulfur. Eu podia sentir que ele queria o martelo de guerra. Ele sempre usou martelos de guerra melhor do que eu de qualquer maneira. Meu único interesse em grandes armas veio do meu interesse em lutar contra grandes oponentes no futuro. Mas pensei que não precisava me preocupar com isso agora. O Ulfur olhou para mim surpreso com minha escolha. Olhei para ele e disse o quê? Você sempre quis uns que forjam Anomer? Ele perguntou. Eu olhei para ele estranhamente para continuar meu ato. Então sorri, forjado por você, irmão. E disse isso. Além disso, o que tenho agora é muito bom. Desviei o olhar depois disso, mas tinha certeza de que ele estava olhando para mim e pensando que eu era um idiota. Não importa que agora, depois que escolhi o sabre, Battleborn foi em frente e pegou a espada. Jovem Jun, então você finalmente pegou a lâmina que queria. O velho que estava atrás das armas disse. Sim, tio Orlund, sou um homem de palavra e disse que terei uma espada que forje uma vez. Battleborn sorriu e disse.
Vou terminar de estudar na faculdade por 2 anos e voltarei para casa. Você sabe para quê? Ah. Vamos ver se é um homem de palavra dessa vez. O velho que parecia ser Orlond Greyman riu de John Battleborn. Como Battleborn pegou a espada e Urufur pegou o Aramer, recebemos um papel que carregava o selo do grande rei. Posso descontar a recompensa por este papel de qualquer tesouro oficial em Skirin. Este papel ficará comigo e nossos ganhos com os jogos de azar irão para Ulfur e Svidi. Eles eram quase a mesma quantia. A festa continuou por algum tempo depois disso e Faralda enviou Rusning para me dizer para estar pronto para partir. Despedindo-me dos figurões que estavam me cercando, segui Rusning para fora. De volta à pousada terminei de preparar meu baú que será levado comigo. Tinha minhas roupas e algum dinheiro assim como minhas coisas importantes como as notas e tudo mais. Tinha muitas outras coisas mas foram guardados em caixotes e foram levados para o navio ontem. Levando os livros que deixei para trás para o baú e colocando tudo em ordem, eu finalmente não tinha mais nada na sala. Desci o baú e entreguei a um dos empregados do colégio que o levará até o navio. Em mim, estava uma bolsa com algumas coisas que vou precisar esta noite. Esta noite foi a noite afinal. Eu estava vestido com as roupas casuais que comprei na Radiante Raimentes e retornei ao meu casual dandy. Então, eu estarei vendo você daqui a 2 anos. Olhei para Svidi que começou a chorar. Ela segurava sua raposa com ela e parecia uma menina que estava sendo abandonada. Ei, estou me sentindo um cara mau agora. Dei um tapinha na cabeça dela e saí. O Ulfur e Battleborn estavam do lado de fora da pousada conversando com Rusning e seu grupo. Quando me viram saindo da pousada olharam para mim. Eu vou deixar vocês agora. Eu disse, não entre na prisão como da última vez que deixei você. Bah! Olha como ele pode ser sem vergonha. Foi você quem saiu e foi para a casa de banho naquele dia. Battleborn estava irritado. Ei! Da próxima vez que eu estiver em Witterum, você deveria fazer uma grande festa para a chegada do seu irmão. Eu disse. Eu estarei fazendo uma celebração e tudo, mas será o meu casamento. Ele disse com um sorriso. E seu grandalhão, vejo você em 1 ano. Mas o que você fará nesse ano? Perguntei. A legião estava recrutando ferreiros, fiz um acordo para trabalhar por 1 ano. Eles pagam muito melhor aqui Riften aqui. Ele disse. A legião hein? Só não faça nada estúpido como ser recrutado ou algo assim. Eu disse, pois ainda estava cético sobre o evento futuro. Não se preocupe. A oficina fica bem no final do distrito comercial, então não verei nenhuma ação. Ele disse. Ah. Então é assim. Este ferreiro do outro lado da loja de animais. Não pude deixar de sorrir para Ulfur e lembrá-lo do urso que ele terá que criar. Depois de conversar um pouco, Faralda apareceu e disse a todos para se apressarem e irem embora. Me despedi e fui atrás do grupo da faculdade. O Cais da Solidão é um lugar grande e abrigava muitos navios, não fiquei maravilhado como já ouvi antes. O que me surpreendeu foi a aparição de Skadi nas docas. Ela estava descendo de um navio e seus cabelos ruivos esvoaçavam com o vento que lhe dava uma aparência muito legal. Outro homem a seguia. Ele era um gigante entre os homens e seu cabelo comprido era todo ruivo e tinha uma grande barba. Ah! Olha quem é. Vem aqui, jovem John. Eu, que estava acompanhando o pessoal da faculdade, fui chamado pelo Skadi. Bem-vindo Skadi. Eu disse com uma cara simples. Está vendo este homem aqui? Este é meu irmão mais velho, Njord. Ela disse. Esse menino é aquele de quem Hilda falou. O homem olhou para mim com olhos assustadores. Ele era um gigante, e o verdadeiro gigante entre os gigantes tremeria com aquele olhar em seus olhos. O que há de errado com esse cara? Skadi disse que é o irmão dela. Então ele não deveria ser meu tio ou algo assim. Ele tinha as mesmas características que eu também, cabelo ruivo e olhos azuis, mas seus olhos eram tão assustadores. Ele ergueu a mão esquerda, ergueu-a bem alto. Eu podia ver sua mão alcançando o céu, e agora estava caindo. Diabos é isso? Ele está planejando me matar. Além disso, meu corpo não deveria se mover em emergências como essas. Por que não está se movendo?
A mão dela estava se aproximando e apontava para o meu ombro direito. Meu pobre ombro direito. Adeus. Foi bom te conhecer, ombro direito. Vou continuar esta jornada sem você. Sua palma caiu no meu ombro. Por favor, não me mate, por favor. 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 Não me mate. Eu podia sentir minha barra de HP imaginária sendo drenada como uma louca. No entanto, eu ainda estava de pé. Eu aguentei. Magrelo. O gigante, quero dizer, o homem disse. Você é o grande. Disse Skadi. Além disso, ele ganhou o torneio, você sabe. Se um jovem de nosso clã não puder vencer este chamado torneio, os anciãos irão rejeitá-lo. Njord disse. Ele segurou com mais força meu pobre ombro direito. Eu já pude ver isso. O que esse clã alimenta para você crescer tanto assim? Apenas deixe-o ir. Skadi disse e empurrou seu braço para longe de mim. Desculpe por isso, John. Esse cara é quem controla os negócios dos navios em nosso clã. Então ele é um pouco pirata. Mas como uma encarnação de Poseidon, Davi Jones prestará homenagem a este homem se eles se cruzarem. Ótimo garoto. Estarei vendo você em um ano. Cresça um pouco mais se quiser sobreviver à cerimônia. Njord disse enquanto saía em direção à cidade. Ele vai ficar bem. Skadi olhou para ele. Não se preocupe com ele. Ele normalmente é assim. Massageei meu ombro. Olhei para ela e murmurei. Estou mais preocupada com o furo agora. Skadi arregalou os olhos e disse merda. Então ela correu na direção onde Njord desapareceu. Bem. O que quer que seja. Boa sorte, Urufur. Estou saindo dessa. Parece que tem uma família maluca nessa vida. Vamos torcer para que esse tio maluco não mate Urufur com um Thunderpat. Agora, vamos voltar à realidade. Temos uma operação noturna agora. Kirin Saga capítulo 41 Fuga da prisão. Quando comecei a pensar na operação desta noite, meu humor voltou ao normal. Quando voltei para o grupo da faculdade depois de dizer oi para Skadi e o tio recém-aparecido, Njord Svadal, um dos outros 3 membros masculinos da equipe da faculdade começou a conversar sem parar comigo. Esse cara é muito amigável como parecia. Depois de caminhar até o final das docas, chegamos a um belo navio. Como pode um navio ser bonito? Você pergunta. Bem, eu não sei, apenas parecia muito bonito para mim. Era como um navio deveria parecer, não qualquer que seja a desculpa de um navio que apareceu no jogo. Esses navios eram os mesmos modelos do Modecas Realistic and Glory Friendly Nord Ships, algo que você pode apenas olhar e admirar. Os navios nórdicos têm sua aparência única, pois os nórdicos eram os marinheiros mais conhecidos deste mundo. Seus navios se assemelhavam aos escaleiros vikings do meu mundo passado com a figura do dragão que os destacava. Eles também eram vastos e tinham uma estrutura muito próxima dos navios da era georgiana, mas seu tema era nórdico. O navio à minha frente chamava-se Cicle, tem uma vela branca brilhante que se destacava com a insígnia da faculdade desenhada nela. Embarquei no navio e consegui uma boa cabine embaixo do convés. Tem uma cama, alguns móveis simples e meu baú que foi entregue aqui. Seria meu quarto nos próximos dias. Certifiquei-me de que tudo estava no lugar e voltei para as docas. O navio partiria na primeira luz, então eu tinha muito tempo. Dirigi-me ao escritório da East Empire Company e verifiquei se Gollum estava em seu lugar e ocupado. O mesmo se pode dizer de Mikalo, o barbeiro, depois de verificar o balneário. Acho que devo me mudar agora. Eu me dirigi para as docas novamente, mas passei por ela e passei pela ponte. Eu pude detectar um ao redor da área, exceto por uma coruja de aparência estranha. Fui até o local que cavei no final do túnel de esgoto. Escondi aquele lugar com arbustos e parecia que era assim mesmo. Agora vamos para a solitude. Enquanto caminhava pelo esgoto, lancei o feitiço Candlelit e caminhei de acordo com meu mapa. Também comecei a pensar pela última vez no meu plano. Enquanto me esgueiro, confio principalmente na proteção da Pedra Sombria. A Pedra Sombria é uma das 13 pedras erguidas de Skyrim. Elas dão proteção aos nascidos sob suas origens.
Fui criado no orfanato, então não sabia em que estrelas nasci. Em outro sentido, eu era uma alma triste que não faz aniversário. No entanto, ganhei a proteção da Pedra Sombria. Foi uma tentativa desesperada, mas minha sorte foi incrível. A Pedra Sombria está muito perto de Riften e como uma das 13 pedras, acho que tive sorte. Isso também significava que nasci sob as estrelas da sombra, o que também significava que nasci no mês da segunda semente, maio. Brynjolf, que me levou até a pedra naquele dia, ficou muito feliz por eu ter nascido sob a sombra. Ele me disse que é uma das melhores estrelas para ladrões e assassinos. De acordo com uma Andromeda que alterou os efeitos das Standing Stones em Skyrim, a Shadow Stone dá 2 poderes. O primeiro foi Blur, que adiciona 20% de velocidade em combate. Foi um poder que usei e abusei muito desse poder. O segundo foi Dim Shadows, que facilita muito a esgueirar-se na sombra ou na escuridão. Não acabou aqui. Há outro poder chamado Shadow Step. Ele permite que aquele sob a proteção da sombra avance silenciosamente em um alvo a 75 pés sem ser detectado. Este poder, no entanto, pode ser obtido após uma certa missão. O que me despertou dos meus pensamentos profundos foi o cheiro dos esgotos que fedia, como sempre. Estava com pressa de voltar para a cidade e abrir um bueiro de esgoto no local que marquei no meu mapa. Quando cheguei lá, a cidade parecia mais silenciosa do que quando saí. Afinal era meia-noite e, pela posição da lua, faltava 1 hora para o amanhecer. Eu estava sob minha capa preta e, felizmente, ninguém se importaria com minha aparência de qualquer maneira. Havia outros como eu, como sempre. Ao me aproximar da entrada lateral do Castridor, tive que andar silenciosamente agora. Me afastei de qualquer fonte de luz e comecei a me esgueirar para o mercado vazio. Meu alvo era a janela. Preparei um frasco de uma bomba incendiária violenta e altamente inflamável e comecei a mirar em uma determinada janela do castelo. De repente, a porta lateral do castelo se abriu. Eu estava com medo de ser visto, então me escondi atrás de um barril. Tentei dar uma espiada e ver quem estava saindo do castelo tão tarde. Eu não podia acreditar no que meus olhos viram. Aqueles eram Skadi e Njord falando com o Capitão Aldis no portão. O que eles estão fazendo aqui? Eu mal consegui acalmar meu coração e respirar para voltar ao meu modo furtivo novamente. O tempo passou lentamente e eles finalmente fugiram, mas eu podia sentir alguns olhos me espionando. Era aquela coruja irritante de antes parada em algum telhado acima de mim. Eu não podia me dar ao luxo de alertar ninguém, então me mantive escondido até não notar nenhuma reação de Magica com meu feitiço detectar Magica. Agora, se excluirmos aquela coruja, estou totalmente sozinho. Preparei o frasco novamente e apontei para a janela, então usei uma boa quantidade de força para jogá-lo. Caiu perfeitamente. O fogo cresceu rapidamente e alguns sons de bombas afirmaram soar do castelo. O plano está indo perfeitamente. Agora, vamos correr de volta para o esgoto. O tempo está acabando. De volta ao esgoto, fui direto para o túnel sob o castelo. O cheiro de fumaça finalmente saiu dele. Isso significava que todos os frascos de bombas haviam feito seu efeito. No entanto, aquela garota assassina ainda não havia saído. Caramba! Eu posso ir trazê-la muito bem. Seguindo pelo corredor até a prisão, pude ouvir o som de pessoas tossindo alto. Não vão morrer, desde que o fogo não os pegue. Algumas pessoas estavam gritando sobre o incêndio e correndo para todos os lados, pois eu podia senti-las atrás da parede. Esses eram os guardas, eu acho. Indo para a cela da menina, pude sentir sua presença, porém ela não se movia. Essa maldita garota sabia que horas ela tinha que quebrar a parede, mas ela estava apenas deitada lá. Por que estou arriscando minha bunda agora, hein? Eu tive que remover os tijolos para ver como ela estava silenciosamente. Eu podia vê-la deitada no escuro. Ela estava dormindo agora. Conforme eu os removia tijolo por tijolo, o fogo começou a se estender e iluminar a sala. Mas, por que isso aconteceu? Quem fez isso com ela? Eu disse a eles para não torturá-la, mas isso foi um pouco desnecessário. Ela está respirando. Ela parecia um trapo sangrento.
mas ainda respirava e murmurava alguma coisa. Droga! Tenho que me apressar, não devo ser visto enquanto atiro. Minhas mãos trabalharam como um raio e pude reabrir o buraco na parede rapidamente e entrar na cela. Ei! Ei! Você está me ouvindo? Sussurrei para a menina que abriu muito o olho direito. O esquerdo estava cego há muito tempo e já estava inchado de tortura agora. Por favor. Isso foi tudo o que ela disse. Ela não estava em condições de se mover. Posso carregá-la lentamente nas costas e movê-la pelo buraco. Fechei o buraco mais rápido do que abri e carreguei a garota nas costas e corri para o corredor novamente. De lá para os esgotos, agora eu poderia lançar Candlelight para ver o quanto a garota estava ferida. Isso foi ruim. Muito ruim. Eu trouxe algumas poções para o caso, mas isso era difícil de controlar agora. Mate-me. Ela murmurou. Eu só posso ignorá-la agora. O homem. Ela ainda estava resmungando, mas eu não estava com humor para ouvi-la. Ele me fez tosse e me fez falar. Eu não me importo agora, apenas beba isso. Levei uma poção de resistência aguada à sua boca e bebi lentamente. Eu conjurei a língua Andes nela. Ela estava respondendo ao tratamento quando sua respiração começou a ficar mais rápida. Depois disso, derramei uma poção de saúde em suas feridas. Isso foi eficaz, mas um pouco doloroso. Apoiou o feitiço que eu estava lançando. Virando-me para minha bolsa, tirei o seu Black Robe mais simples dos jogos com os sapatos e um cachecol com capuz. Ela não ia se mexer tão cedo, então eu ia fazer o curativo. Amarrando uma adaga com magia, comecei a cortar os trapos nela. Surpreendentemente, ela escondeu o diário dela em suas roupas, então eu o guardei. De qualquer forma, ela estava completamente nua agora, mas quem se importa? Eu poderia usar esses trapos como bandagens e vesti-la com as roupas que trouxe. A garota começou a parecer mais saudável do que antes e, quando ajudei a se levantar, ela se apoiou em mim. Por favor, me mate. Ela disse. Eu disse a eles tudo o que sei. O que exatamente você disse? Eu perguntei enquanto a levava deste lugar. Eu contei tudo a eles. E ela começou a falar sobre o que aconteceu. Aparentemente, Njord e Skadi estavam apenas fazendo uma visita a ela. Njord fez falar sobre tudo o que sabia, desde quem ordenou o golpe em mim e tudo mais. Ela não sabia muito sobre os membros principais da Irmandade, então ela contou a eles sobre o esconderijo em solitude. Essa garota agora era considerada uma traidora da Irmandade e, em seu credo, ela deveria ser morta. Não me importo com nada disso agora. Consegui chegar ao fim do túnel e carreguei a garota nas costas e corri para o navio. No entanto, falando sério agora, com quantas corujas nesta noite devo lidar? Isso é tão azar, caramba. A barra N. As corujas são um sinal de mau presságio para a maioria dos egípcios. Longe de João, que estava carregando uma bia e correndo para as docas, Njord e Skadi estavam correndo de volta para ver por que havia fogo no castelo. O capitão Aldi saiu e disse a eles que havia fogo e a garota assassina escapou. Eles não pareceram se importar e o deixaram agradecendo. Ei! Então nós estávamos aqui antes deles. Deixe-os levá-la, a menos que eles tenham um curandeiro. Essa garota está morta. Njord estava sorrindo. Para agredir nosso querido sobrinho, eu ia matá-la no minuto em que visse seu rosto feio. Skadi também estava falando como uma fera, sem mostrar seu lado maternal. Mas pensar que foram os Blackbriars, essas pessoas estão realmente cansadas de viver. Njord disse, vou ver como eles vão lidar com isso desta vez. Enquanto os dois irmãos e irmãs semelhantes a bestas conversavam, outra figura apareceu. Vocês dois estão aprontando de novo. Da sombra saiu um homem alto e magro com capuz na cabeça e laço nas costas. Tinha os mesmos cabelos ruivos e olhos azuis dos irmãos. Forseti. Então você saiu do navio. Skadi olhou para o homem e falou com ele. Eu estava entediado e Jax viu algo acontecendo, então ele veio e sussurrou para mim. Quando Forseti disse isso, uma coruja voou e pousou em seu ombro. Oh! Vamos ouvi-lo, irmão. Njord, que estava de bom humor, perguntou com interesse. Forseti se aproximou e a luz caiu em seu rosto. Ele era muito mais bonito que seu irmão Njord.
Parece que temos um sobrinho travesso e travesso. Kiren Saga capítulo 42. Sobre o cincelo corri com a garota nas costas e evitei todos os olhares que pudessem nos ver. Me mantive na sombra e me esgueirei por cada canto até chegar ao navio. Svadal e Rusning estavam no convés bebendo juntos e quando viram uma figura embarcar no navio, eles se levantaram e me encararam. Outros marinheiros perceberam e também olharam para mim. Sou eu? Eu disse e tirei meu capuz. O quê? Quando você saiu? Disse Rusning. A empregada que mencionei estava um pouco atrasada e voltei para buscá-la. Eu disse, desculpe, eu estava um pouco com pressa. Oh, é ela que está atrás de você? O que aconteceu? Svadal perguntou e apontou. Eu a encontrei em um beco. Alguém deve tê-la assaltado. Há um curandeiro aqui? Perguntei. Que pergunta chata. Vou chamar uma, levá-la para sua cabana. Está frio aqui fora. Disse Rusning. Agradeci e corri para a cabana. Enquanto eu colocava a garota na cama e continuava curando-a, Oman chegou depois de 1 minuto. Pela misericórdia de Mara. Quem fez isso com ela? Ele ficou chocado com o que viu. Oman parecia um sujeito honesto com cabelos pretos e pelos faciais precoces. Ele era 3 anos mais velho que eu. Não sei, era para ela comprar coisas para mim no mercado. Mas eu a encontrei em um beco como este quando fui procurá-la. Inventei uma história que já pensei. Pelas 9. Uma garota não pode andar sozinha com segurança hoje em dia. O que aconteceu com o mundo? Joma apareceu magicamente da porta, entrou e fez uma cara triste. Inventei algumas coisas e assegurei. Também tinha que ficar um pouco ao lado da menina antes que pudéssemos sair do quarto para ela descansar. Quando estávamos saindo, peguei o diário dela e coloquei ao lado dela. Não posso permitir que ela enlouqueça de novo. Saí do navio com a desculpa de agradecer alguém que me ajudou a levar Julanar para o navio. Julanar foi o nome que eu disse a eles como o nome dessa garota. Eu não sabia o nome verdadeiro dela e inventei um nome da minha vida passada. Julanar é um nome persa que significa flor de romã. Vergonha. O nome foi apenas desperdiçado em um assassino que tentou me matar. Quando me afastei do navio, fui para East Empire Company. Pude ver que Gollum estava conversando com alguém lá. Ei! Eu disse e agi como se estivesse de mau humor. Gollum olhou para mim, então acenou com a cabeça. Então ele dissuadiu o homem. Isso foi chamativo. Ele disse. A ação foi feita, não foi? Eu disse. Exagerado na minha opinião. Ele disse. O quê? A guilda em solitude paga pelos danos que eles causam. Eu disse com um sorriso zombeteiro. Não, não me interpretem mal. Gollum ergueu as mãos e se tornou manso. Quando recebi a mensagem de Delvin de que você é um temerário, realmente não levei muito a sério. Feliz em ver que o velho Delvin ainda tem olho para pessoas boas. Está tudo bem, mas meu navio vai zarpar. Eu disse. HMM. Ah, você quer o seu dinheiro. Aqui. Gollum me deu uma bolsa e disse. Foi um prazer fazer negócios com você. Eu não disse nada para o lagarto e virei as costas. Ele fez. De volta ao navio, fiquei na cabine com a garota desmaiada. A temperatura dela começou a subir, então comecei a preparar um remédio herbal para resistir à febre dela. Droga, Njord, quantas vezes ele deu tapinhas nela. Meu ombro está coçando quando pensei nisso. Eu saí da sala depois de cuidar dela por um tempo. Eu também lancei a outra nela. Este era um feitiço de cura de nível de adepto que eu não dominei muito bem, mas foi lançado por sorte. Ao sair da cabine, pude sentir o navio balançando. Então foi comovente. É a primeira vez que entro em um navio, então queria dar uma olhada no convés. Ao sair, vi muitos marinheiros se movimentando sob as ordens de um homem idoso, e os meninos da equipe sentados em um caixote conversando entre si. Eu tinha me enrolado com um pouco de pelo antes de sair. O tempo agora estava congelando. Quando cheguei perto dos meninos, eles me notaram e esvaziaram uma cadeira. Então, como está a garota? Oman perguntou. Ela está bem. Eu preparei algo para ela para a febre que vai mantê-la dormindo por um tempo. Eu respondi. Bom homem, aqui, algo para aquecê-lo. Ele disse e me deu algo.
Cheirava a leite com algumas sementes. O que é aquilo? Perguntei. Não sei. Svadal disse. Os marinheiros fizeram e nos dão quando pedimos. Eu tentei e não era ruim, mas não tinha sabor. Eu podia sentir álcool nele. O navio começou a se mover quando a luz começou a brilhar. O cenário era ótimo. À esquerda do navio estavam as docas e Solitude. À direita estavam os grandes pântanos de Gelmarche. À nossa frente estava a grande rocha de Solitude. Vocês ouviram sobre isso? Um incêndio invadiu o castelo depois que saímos. Svadal começou a conversar novamente. Então a notícia chegou aqui. Eu ainda posso ver um pouco de fumaça sobre Solitude daqui também. O navio passou por Solitude e continuou navegando com o rio Cart. O sol começou a nascer, mas não estava esquentando. Este é o mar de fantasmas para vocês, rapazes. Pode fazer você tremer até a alma. O homem idoso que estava dando comandos aos marinheiros mais cedo se aproximou de nós e falou. Rusning e o resto se levantaram. Então eu acompanhei e me levantei também. Este tempo não é nada para um nórdico, capitão. Rusning disse. Queremos apresentar a você nosso novo amigo aqui. Este é Jun. Ele venceu o torneio e será a nova adição à faculdade. Sim, nós temos um campeão, hein? Entendo. Bom rapaz. Braços fortes, ombros largos. Você seria um bom marinheiro. Se você fosse um pouco mais alto eu o teria confundido com um daqueles firimanes. O capitão disse, o nome é Geldolf e eles me chamam de Casco Sorridente, como o rapaz do navio. Este homem disse muitas coisas, mas espere um minuto. Ele não acabou de dizer algo sobre os firimanes. Sim, capitão. É a minha primeira vez em um navio e é um navio muito bom. Eu disse. Ela, rapaz. O navio é uma ela. Disse o capitão Geldolf. Ah, sim, desculpe. Mas capitão, você acabou de dizer algo sobre os firimanes? Sim. Os firimanes, se você não os conhece, então não sei se deveria ou não. Esse nome se refere a um dos grandes clãs que não vem a público. Não importa o quão vergonhoso para um cachorro velho como eu admitir, eles são os melhores para navegar no mar ou cavalgar na terra. O capitão Geldolf disse, eu só pensei que você fosse um deles quando vi seus cabelos e olhos, mas você não é tão alto, e seria estranho se você embarcasse em um navio que não é um navio Firimani. Você não é um deles. Você é rapaz? Não que eu saiba, sou um órfão de Riften. Eu disse. Riften. Longe de casa, rapaz. Ele disse. Não é de admirar que seja sua primeira vez no mar. Já pensou em velejar? Eu balancei a cabeça. Quero aprender? Ele perguntou. Eu gostaria de. Eu disse. Eu estava interessado. Ei. Tudo bem, desamarre esse manto, mas lembre-se bem, nunca o solte. Disse o capitão Geldolf. Na verdade, eu estava curioso sobre velejar, pois era algo que nunca havia feito antes. Então fui até o manto e segurei-o com a esquerda até a ponta bem apertada e arredondada em volta do antebraço. Com a mão direita desamarrei o manto. Os meninos estavam olhando para baixo por algum motivo e alguns outros marinheiros estavam sorrindo. Eu não sabia o que estava acontecendo, então continuei desamarrando. Quando terminei, segurei com a mão direita e estava pronto para segurá-lo com força. Mas o vento começou a fazer a de que carregava a vela grande mudar sua direção em torno do mastro. Este não era o problema agora. O problema é que eu estava sendo puxado pelo manto e comecei a voar. Não sei como aconteceu, mas eu caí no convés e todo mundo começou a rir de mim. Isso não foi legal, sabe? A primeira lição é: o capitão Geldolf apareceu sobre mim, que estava deitado de costas, dizendo: nunca segure esse manto sozinho. Se você o fez, nunca o segure. Eu estava com dor por causa do voo que acabei de pegar, mas encontrei forças para me levantar enquanto massageava minhas costas. Mas você disse. Eu estava prestes a dizer algo, mas o capitão Geldolf interrompeu. Aprenda com os erros, rapaz. Contanto que eles não te matem, você pode aprender com eles. Ele disse e agiu como um sábio. Você está pronto para outra lição? Ele estava sorrindo. A sorte está conosco esta manhã. O vento está bom e o mar está calmo. Um bom momento para ensinar os jovens.
Olhei para ele sem poder para retrucar, desde que eu não esteja aprendendo com outro erro. Eu disse. Ah, você vai fazer sem que eu diga, rapaz. Ele disse, apenas faça isso e aquilo. O capitão Geldof começou a apontar alguns trabalhos para mim, e ele estava certo. Mesmo sem apontar um erro eu ainda os fiz de qualquer maneira. Comecei a aprender sobre o navio e o processo de navegação durante todo o dia, a barra N, e assistia documentários. Gostei um pouco de aprender algo sobre o qual não tinha nenhuma experiência. Embora eu tenha jogado alguns jogos de vela em minha vida passada, não houve experiência como essa. Você aprende bem, rapaz. Esses meninos não duraram nem a primeira hora. Capitão Geldof disse e olhou para Rusning, o mãe Svadal. Não somos o velho marinheiro Geldof. Somos magos. Svadal retrucou. E eu sou o quê? Uma taberna. Eu aprendi na faculdade um dia como você. Por que você acha que eu trabalho neste navio agora? O capitão Geldof gritou para Svadal. Svadal não respondeu. Vamos ver como você se sai amanhã, rapaz. O capitão disse e foi gritar com os marinheiros. Meu corpo está doendo, estou indo para minha cabana. Eu disse aos meninos. Tudo bem, só não perca o jantar. Rusning disse e continuou o que estava fazendo. Agora que ele mencionou isso, estou com muita fome. A última vez que comi foi no banquete no Palácio Azul e isso parece ter acontecido há séculos. Tudo bem, vou descer e limpar meu corpo e depois comer alguma coisa. Enquanto pensava em comida e coisas assim, cheguei à cabana e abri a porta. Também planejava verificar a garota assassina. Eu a encontrei sentada na cama enquanto olhava ao redor. Ela parecia ter acabado de acordar. Parece bom. Eu disse, para alguém que estava meio morto. Você passou um pouco por todo o estágio crítico. A garota olhou para mim sem expressão. Você deveria ter me deixado para morrer. Ela disse. Droga. Acho que devo começar a convencer aquela garota a viver agora. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.